Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que joga hoje pela 22ª rodada da Série B. Bahia, CSA e Bahia, Arena Fonte Nova, 16h30. E o que poderia ser um bônus para uma outra equipe, para o Bahia é motivo de preocupação. Isso porque o Bahia vai pegar um time da zona de rebaixamento, que vem de uma derrota dentro de casa de 3-1 contra o Ituano. E o CSA é um time que, mesmo que vença a partida, coisa que eu espero que não aconteça, não sairá da zona de rebaixamento. Ele que tem 20 pontos na 17ª colocação, o 16º é a Chapecoense com 24 pontos, então ele já vai continuar na zona de rebaixamento independente da situação. Mas para o Bahia, o que importa é o triunfo. O Bahia que precisa vencer o CSA, assim como fez contra a equipe do Náutico, pegou um time da zona de rebaixamento, se respeitou dentro de casa, venceu a partida, ainda que tenha feito um primeiro tempo horrível. A gente espera que nesse jogo contra o CSA as coisas sejam diferentes. Primeiro porque o Bahia vai ter o retorno de alguns jogadores que são peças fundamentais nesse time, seja qual for o esquema tático que o senhor Enderson Moreira utilize. A volta do Danielzinho e do Mugni nos dá uma esperança muito grande de que o Bahia volte a ter uma construção naquele meio do campo, seja um time mais perigoso ofensivamente do que foi contra o Náutico no jogo passado, apesar daquele placar mentiroso de 3-0. Além disso, nós teremos aí uma possível estreia do Goulart, o Ricardo Goulart, que já está regularizado e pode fazer aí uma dupla de ataque com o senhor Davó e mais um Roda Gega. O fato é que, independente da configuração que a gente tenha no setor ofensivo, o Davó tem que estar ali. O Davó tem que ser um dos 2 homens do ataque ou um dos 3 homens do ataque, se assim o senhor Enderson Moreira monte a equipe, né, no 4-3-3 ou no 4-4-2, independente do que ele montar, o Davó tem que estar lá, porque foi um erro gigantesco ele não ter começado com o Davó no jogo passado. E o Davó, juntamente com o Roda Gega, que entra nessa partida já amarelado. Ambos os jogadores têm 2 cartões amarelos e a gente lembra que o Davó tomou um amarelo exatamente por ter comemorado aquele gol com o torcedor, coisa que a gente sabe que vai dar amarelo, o jogador sabe que vai dar amarelo, mas eles se arriscam e acaba deixando a equipe no prejuízo, porque agora ele vai ter que jogar pensando nesse segundo amarelo aí, nesse possível terceiro amarelo, que seria um prejuízo muito grande o Davó ficar fora de alguma partida, já que eu considero um dos jogadores hoje fundamentais para esse elenco, para esse time. É um jogador que leva muito perigo ao adversário, sempre que jogou, sempre que está em campo, é um jogador importante. Mas, Rasta, a gente não teve só flores nesse início de semana, não. O Bahia terminou o final de semana muito bem, parecia que nós íamos ter uma semana tranquila, mas aí veio que a bomba. Bum! Caiu em cima da torcida do Tricolor a contratação do senhor Marcinho, que divide opiniões entre os torcedores. Alguns torcedores é contra, outros torcedores é a favor. A minha posição, lá ele, é que não caberia um jogador com a característica do Marcinho. É um jogador que é lateral direito, mas vai vir para ser lateral direito de primeira, já vai botar o André no banco de primeira, já vai botar o Borel como terceiro reserva de primeira. Não vejo isso, eu vejo um Marcinho que vai ter que brigar sim por posição, porque é um jogador que não tem jogado, é um jogador que está fora de jogo já há muito tempo. Há muito tempo que o Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, colocou ele na geladeira aí e não jogou mais, não tem partidas atuando praticamente, não está atuando praticamente. Então por que esse jogador foi contratado como um reforço? Eu acho que é uma contratação que poderá vir a ser um reforço depois que jogar. Fora da questão do futebol, pesa contra ele a questão do atropelo contra aquele casal de idosos lá no Rio de Janeiro, onde chegou a óbito, ele não deu socorro e tá aí desde 2020 enrolando na justiça para ver o que é que vai acontecer. Um jogador que pode ser condenado, e aí muitos torcedores começaram a falar da hipocrisia do Bahia com aquelas ações afirmativas e tal, que eu concordo sim. Eu acho que não teria necessidade do Bahia, nesse momento, buscar um jogador com esse histórico. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas
o cara não vai jogar futebol mais nunca, o cara tem que ter uma segunda chance. E quem fala isso é porque não foi o pai e a mãe deles que foram mortos por um jovem bebendo, consumindo álcool, atropelou e não deu socorro. Só quem fala isso é essas pessoas. Porque se fosse a dor da família, do seu próprio umbigo, aí as coisas seriam diferentes, né? Porque as pessoas têm a mania de falar, ai, segunda chance, ai, quando não é com você. Se fosse seu pai, sua mãe tivesse sido assassinado, porque é um assassinato. Assassinado por um jovem alcoolizado dirigindo em alta velocidade e não desse socorro, aí provavelmente a pessoa ia dizer assim, não, tem que matar, tem que ir pra cadeira de morte, tem que ir pra cadeira da elétrica, tem que tomar injeção letal, mas não é, são anônimos, são pessoas que você não conhece, então vamos dar uma segunda chance ao Marcinho. Não é o meu pensamento, e enfim, cada um com seus pensamentos. O fato é que, caso o Marcinho, que já está regularizado, também entre nessa partida, vai sofrer provavelmente apoio de uma parte da torcida e vaias de outra parte da torcida, porque a torcida está bem dividida sobre esse assunto. Mas o fato é que nós vamos ter um recorde provável de público neste jogo contra a equipe do CSA. Mais de 42 mil pessoas devem ir à Fonte Nova, já tem aí uma grande quantidade de ingressos confirmados e provavelmente vai ser um caldeirão contra um CSA que espero que não invente de jogar futebol logo contra o Bahia. CSA que não está jogando futebol com ninguém, não invente de querer se aparecer diante da Fonte Nova, diante do torcedor do tricolor, e eu espero que o Bahia se respeite também para conseguir o triunfo diante dessa fraca equipe que não tem mostrado força nenhuma nesta Série B, infelizmente, para os torcedores alagoanos. O fato é que a rodada 22, Rasta, começou muito bem para o tricolor. A gente viu aí o Sport empatando, o Vasco empatando, CRB e Criciúma empatando, todo mundo empatado. Dos 7 jogos que tivemos até então, foram 5 empates e teve 2 triunfos, um deles que não favoreceu muito o Bahia, que foi o Grêmio, que pegou um bônus, o Guarani, acabou vencendo de 2-1, e aí a gente ainda tem hoje 3 partidas. Temos o Cruzeiro jogando contra a equipe do Tombense, que será de suma importância para o tricolor que o Cruzeiro vença o Tombense, porque um resultado diferente desse vai deixar ainda o Tombense muito próximo do tricolor. Então, se o Bahia conseguir um triunfo contra o CSA e o Cruzeiro vencer o Tombense, a gente vai ter uma gordura ainda maior do que o que a gente teve, do que a gente conquistou na 21ª rodada. Ainda o Londrina joga com o Novo Horizontino, joga fora de casa, e a gente vai torcer para o Novo Horizontino também vencer, Rasta, porque o Novo Horizontino tem 27 pontos, pode chegar a 30 pontos, mas vai barrar o Londrina, que já tem 30 pontos. Então, um empate, o Londrina vai pontuar, o triunfo do Londrina ele também vai pontuar. Então, a gente vai ser hoje Bahia, Cruzeiro e Novo Horizontino desde pequenininho. São os 3 últimos jogos dessa 22ª rodada que encerra neste sábado, e a gente vai poder de repente ter mais uma semana tranquila. Espero, já que está sendo uma semana meio conturbada. A semana começou muito conturbada, com muitas críticas à diretoria de futebol, ao seu Freeland, e eu espero que a gente consiga manter a calma e conseguir o objetivo principal hoje, que é vencer a partida. Uma partida que vai ser de suma importância para o Bahia se consolidar nesse G4, dessa vez na 2ª colocação, e ter maior tranquilidade para os jogos que virão fora de casa. É isso aí, Rasta. Esperemos que no pós-jogo a gente possa contar com mais um triunfo dentro de casa, com mais uma festa linda da torcida, e bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui.